Olá, meus amigos, boa noite. Estamos aqui hoje para a última reunião de estudo do ano. É um prazer ser eu aqui a fazer hoje essa última reunião com vocês. Finalização, né, de um ciclo desse ano, então tem um valor especial. Me simboliza hoje que todo o estudo que nós tivemos durante o ano. A gente pode refletir sobre a quantidade de conhecimento que a gente pôde angariar esse ano com esses nossos encontros, né, com esse estudo que o Davi organizou, né, o tanto que Kardec tem nos doado com essa obra maravilhosa que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu tenho, sim, muita gratidão, muita reflexão, muita coisa boa, muita vibração boa, muita energia boa nesse nosso último encontro, não é? Nós só ganhamos, aprendemos muito durante todo esse ano, então temos muito a agradecer. E vamos finalizar com uma lição muito legal, muito boa, vocês vão gostar, tenho certeza, vocês vão ver. E como nós temos, né, um tempinho curto, um tempinho contado, sem mais delongas, eu já, como sempre, vou passar então, para o texto que vai ser estudado hoje, estamos trabalhando, então, o capítulo 7º, né? Capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, e hoje nós vamos trabalhar a instrução dos Espíritos, item 8. Aliás, acho que não é a instrução dos Espíritos, estou falando bobagem, acho que é só... Não, é assim. Instrução dos Espíritos. Estou perdida hoje, último dia, estamos cansados, acabamos de passar por festas, mas é isso mesmo, Instrução dos Espíritos, item 8, e eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente ler. Eu gosto de ler para a gente aprender na fonte, aprender com Kardec. Então, eu vou compartilhar a tela, só um minutinho aqui, ó, vamos lá, para a nossa leitura. Então, aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos, a virtude tem o nome este item. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as desornam e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia. E tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna deste nome não gosta de estadear-se. Adivinham-na. Ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. São Vicente de Paulo era virtuoso. Eram virtuosos o digno cura d'Ars e muitos outros quase desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos. Deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmos. A virtude, assim compreendida e praticada, que vos convido, meus filhos. A essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita é que vos concito a consagrar-vos. Afastai, porém, de vossos corações tudo o que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desadornam as mais belas qualidades. Não imiteis o homem que se apresenta como modelo e trombeteia ele próprio suas qualidades a todos os ouvidos complacentes. A virtude que assim se ostenta esconde muitas vezes uma imensidade de pequenas torpezas e de odiosas covardias. Em princípio, o homem que se exalça, que ergue uma estátua à própria virtude, anula por esse simples fato todo o mérito real que possa ter. Entretanto, que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é? Admito de boa mente que o homem que pratica o bem
experimenta uma satisfação íntima em seu coração. Mas, desde que tal satisfação se exteriorize, para colher elogios, degenera em amor próprio. Ó vós todos a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem, jamais esbarreis em semelhante escolha. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Contudo, dir-lhes-ei, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas hão de redimir. François Nicolas Madeleine, Paris, 1863. Linda lição, né? Vamos então tentar, né, trabalhar um pouquinho dessa lição. Vamos conversar um pouquinho sobre a virtude. Bom, eu procurei no dicionário o sentido da palavra, o significado da palavra virtude. E diz assim, entre outras significações, porque tem diversos itens, né? Eu trouxe as que mais se relacionam aqui com o que nós estamos trabalhando. Disposição habitual para a prática do bem, probidade, retidão, qualidade ou conjunto de boas qualidades morais, excelência moral. Vejam que a virtude é, então, uma qualidade moral, um atributo positivo, né, de um indivíduo, é a disposição, praticamente a inclinação natural que a pessoa tem de fazer o bem. E a verdadeira virtude é aquela assim que não acontece habitual, vez ou outra, mas que é habitual, que é praticamente assim, a inclinação que o indivíduo tem, a inclinação a um sentimento nato, né? Aquilo que vem, flui naturalmente dele, de fazer o bem, de fazer as escolhas corretas, né? De praticar sempre seus atos com ética, com probidade, com retidão. Então, são todos os hábitos constantes que levam o homem ao caminho do bem. E vocês têm estudado, né, neste capítulo já, todas as qualidades do homem de bem. E nós vimos que são muitas, né? Chega a nos, entre aspas, desanimar um pouco, porque são tantas qualidades que às vezes a gente se pega a pensar, será que um dia eu vou conseguir atingir esse nível de perfeição? Como é possível atingir todas essas qualidades? São muitas. Vocês viram lá no início, né, do capítulo. E então é uma tarefa muito difícil, aparentemente, né, quase impossível de se atingir. Mas nós temos que nos lembrar que nós estamos num caminho, numa trajetória evolutiva. Um caminho, nós fomos todos criados simples e ignorante e todos vamos, por determinismo divino, atingir a perfeição ou a perfectibilidade possível aos seres, né, humanos, aos espíritos, criaturas, as criaturas, né, porque a perfeição mesmo é só do Criador. Nós nunca iremos nos igualar ao Criador, então, portanto, nunca seremos perfeitos, absolutamente perfeitos. Mas a perfectibilidade relativa, né, todos nós iremos atingir. Todos, isso está no determinismo divino. Então, a gente está no caminho, né? E o importante, como o Kardec preconiza, quando ele fala sobre o que é o espírita perfeito, né? Porque nós temos o espírito imperfeito, falho, enfim. Mas o espírita cristão, né? Uma das suas características é fazer verdadeiros esforços para vencer as suas más inclinações. É aquele que se esforça verdadeiramente para vencer suas más tendências. É isso que importa de nós. Nós temos que estar nos
esforçando diariamente para nos melhorar, para vencer as falhas, as nossas ainda más tendências, né? Aquele sentimento que é inato, que ainda a gente percebe que ainda não tem aquele sentimento bom inato, né? Ou aquele desejo inato da escolha pelo bem. A gente ainda precisa se esforçar para escolher corretamente, para ter a atitude correta. Isso é natural da nossa faixa evolutiva. Então, mas nós temos que nos esforçar para isso, né? Também, como disse, não Kardec dessa vez, mas Emmanuel, a disciplina antecede a espontaneidade. Nós precisamos ser disciplinados. Por enquanto, nós temos que raciocinar, pensar. Opa, isso não é legal. Opa, eu vou ganhar uma vantagem, mas isso não é correto. Isso não é bom. Estou com vontade de responder à altura, mas não é o que o Evangelho prega. Não é isso que Jesus faria. Nosso modelo e guia faria. O que Jesus faria nessa situação? Né? Algumas vezes vamos falhar, e aí a gente faz aquele estudo de autoconhecimento diário, que nos é preconizado também no Livro dos Espíritos, por Santo Agostinho, de todos os dias pensar, puxa, onde eu falhei? O que eu fiz de errado? Nossa, hoje eu não consegui conter minha língua e ali falei algo de alguém que eu não deveria ter dado a minha opinião nessa situação. Sabe? A minha opinião não acrescentou em nada, pelo contrário, fez mal. Vou tomar cuidado para amanhã não fazer o mesmo. Não é? É isso. Nós temos que ter disciplina. É como qualquer coisa na vida que se aprende. É engraçado, mas a gente aprende. A gente vai aprender inglês, precisa treinar, precisa fazer um curso regular, precisa fazer exercícios, precisa ouvir vídeos, ouvir áudios em inglês, vídeos, assistir filmes em inglês, ler mais inglês. Quero aprender um esporte, também fazer aulas, ter treinos, se não diários, mas com constância, sempre, né, mantendo aquela rotina. Vou ter que melhorar o meu sono, melhorar a minha alimentação, melhorar a minha condição física. Tudo é treinado. Nós fomos feitos para isso, para aprender, para reter mais informações e para conseguir mudar hábitos. Nós podemos mudar hábitos enraizados. Muita coisa que está dentro de nós, que ainda não é inato, é porque é um hábito é cristalizado, mas um hábito ruim, nós podemos substituir por hábitos bons. E é isso que nós precisamos aprender a fazer, começar a fazer. Substituir maus hábitos por bons. Porque assim nós mudamos, né? Com os hábitos nós vamos acabar mudando as nossas atitudes e com isso vai se mecanizando uma outra forma de viver, uma outra forma de agir, um outro mecanismo dentro de nós. Vamos ver o que tem aqui, que consta do Livro dos Espíritos. Tem uma questão muito interessante, que é a questão 894. Está aqui no capítulo 12 do Livro dos Espíritos, que também fala do mesmo assunto, perfeição moral. Né? O título é Perfeição Moral. E nós estamos aqui, nessa questão, está no item As Virtudes e os Vícios. Né? Então, eu vou ler aqui a questão 894. Por quê? Bom, a pergunta foi assim: há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos contrários. Terão tanto mérito quanto as que têm que lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? Então, Kardec ele afirmou, tem gente, eu já percebi, tem gente que faz o bem espontaneamente, com facilidade, que aquilo já é natural delas, não tem um sentimento contrário, não tem aquela dualidade de pensar, ai, mas eu queria fazer isso, mas eu tenho que fazer isso, eu devo, mas eu quero, mas eu devo, e fica naquela indecisão. Não, pessoas que parece que já
surge naturalmente o caminho correto. Não tem um sentimento contrário. Aí ele falou, tem tanto mérito quanto aquele que faz o bem, mas que precisou vencer, né, uma luta interna para fazer o bem? Essa é a pergunta dele. E a resposta dos espíritos é: as que não têm que lutar são aquelas em quem o progresso já está realizado. Lutaram outrora e triunfaram. Elas também tiveram essas lutas. Só que elas já passaram daquela fase das lutas, elas venceram já aquela fase. Por isso que hoje é natural. Mas não foi sempre assim, né? É por isso que os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço e suas ações lhes parecem muito naturais. Para elas, o bem se tornou um hábito. Deve-se, pois, honrá-las como a velhos guerreiros pela posição elevada que conquistaram. Vejam que legal. Eu adoro essa questão. Eu tenho ela aqui, ó, com um tiquezinho, eu ponho as questões que eu mais gosto, grifada. É porque às vezes a gente pensa, poxa, é muito mais difícil. Eu tive que vencer algo negativo e conseguir vencer o que a gente chama em algumas religiões de tentação. Eu fui tentado, mas eu fui firme, eu fui forte, venci e agi corretamente. Para o outro, nem tentado ele foi. Mas por que que ele não foi tentado? Porque ele já venceu aquela má inclinação. Ele já venceu, ele já transformou um vício antigo dele numa virtude. Ele conquistou aquela virtude por trabalho dele, que foi feito aí há milênios atrás, há séculos atrás, enfim. Ele já fez essa luta. Então, é como velhos guerreiros, nós temos que saudá-los, porque eles já venceram as lutas que nós estamos travando agora. São espíritos mais elevados, portanto. Eu vou deixar aqui do meu ladinho, que tem outra questão que eu vou trabalhar mais para frente. Vou deixar aqui do meu lado. Então, nós ainda não somos virtuosos no sentido que nos traz aqui a lição de já termos, né, essa inclinação natural de fazer o bem. Nós ainda temos que travar lutas internas, ainda temos sentimentos e pensamentos conflitantes, nós ainda temos que vencer, não é? Os nossos vícios, as nossas más tendências. Temos que fazer esses esforços para fazer o bem, para agir corretamente. Nós estamos construindo as virtudes ainda, né? Mas assim, mesmo Jesus, se nós pensarmos o ser mais perfeito que já pisou nesse orbe, quando foi chamado de mestre bom, que ele respondeu para o rapaz? Ele disse: por que me chamas bom? Bom só há um, e é Deus. Então, mesmo Jesus, ele tinha essa ideia, ele tinha ele sabia, esse conhecimento de que ele também está num caminho, numa trajetória muito mais elevado que nós. Ele já é um espírito angélico, mas mesmo os espíritos angélicos evoluem. Nunca para o progresso, nunca. Então ele ainda tem objetivos a atingir. Imagine que interessante, desinteressante, na verdade, seria viver toda a eternidade sem ter um objetivo, sem ter uma meta para ser atingida. Que nós somos seres que tivemos início, mas nós não temos fins. Nós não somos infinitos, mas somos eternos. Então, nós vamos ter sempre algo para crescer, conhecimentos para angariar, sempre. Pode ser que na moralidade a gente consiga, como são os espíritos crísticos, né, os espíritos angélicos, eles consigam atingir um grau assim, de que nunca mais vai ter falha. Mas eles sabem que eles ainda têm atributos a melhorar, conhecimentos para angariar, senão qual seria a graça? Então, nós estamos num caminho. O importante, né, como o Chico Xavier falava,
Ele dizia assim: eu sou como um verme, me rastejo, ando rastejando lentamente, mas sempre para frente. O importante é isso, a gente está sempre numa crescente, evoluindo, sempre nos esforçando e nos melhorando, ainda que a passos minúsculos, a passos de formiga, mas nós temos que estar crescendo, nunca estagnar, nunca estacionar, sempre estar buscando melhora, crescimento. Esse é o nosso objetivo maior aqui. Para isso que existe a encarnação. Por isso que nós encarnamos, precisamos usar esse corpo de carne, viver todas essas vicissitudes, para que a gente consiga sair daqui melhor do que nós chegamos. Esse é o nosso objetivo. Nos melhorar. Não é atingir a perfeição hoje, não é atingir a perfeição nesta encarnação. É sair daqui melhor do que nós chegamos. Acho que isso não é tão difícil. Vamos colocar essa meta, não é? Nós sabemos que precisamos de inúmeras encarnações, enfim, muitos milênios, talvez, anos, enfim, para que a gente atinja esse grau de angelitude. Mas nós podemos sair melhores. Nós não podemos sair daqui sem nenhum progresso. A gente precisa cuidar para adquirir virtudes, para caminhar, para começar a fazer essa lição de casa. Tentar substituir hábitos ruins por hábitos bons. Para que, quem sabe, na próxima encarnação, alguma coisa que era difícil para a gente, que nos causava esse conflito, em alguma área, a gente já tenha melhorado, a gente já tenha criado um hábito positivo, que a gente não precise mais travar toda essa dificuldade, essa luta. E claro que é evidente que nós já caminhamos, nós já fizemos muito progresso. Você tem certeza? É evidente. Evidente que nós não somos os mesmos seres que nós fomos lá no início, quando esse orbe foi criado, lá no começo, quando os seres vivos começaram a habitar esse planeta e nós viemos para cá, ou na época de Cristo mesmo, já bem mais evoluídos, né? Nós provavelmente, né, naquela época, estávamos jogando seres vivos aos leões, para serem comidos por leões. A gente adornava as nossas festas com cristãos feito tochas, iluminando, como se aquilo fosse algo lindo, belo. Quantos duelos será que nós travamos e resolvemos as coisas no meio da rua, à luz do dia, na espada? Esse tipo de coisa a gente já não faz mais. Essa violência a gente venceu, de certo modo. Temos, às vezes, um rompante de talvez falar mais alto, com mais agressividade, mas nós já vencemos muita coisa nos dá asco. Algumas cenas já não cabem mais, a gente já nos choca de tal maneira, e evidentemente que antigamente aquilo era natural, a gente olhava com naturalidade, muitas vezes até aplaudíamos. Então nós estamos, sim, progredindo todos. Nós já vencemos muita coisa, né? E temos que ver, alguns melhoraram numa área, numa questão, outros melhoraram em outra. Uns têm problemas ainda com os bens materiais, com a ganância. Outros são totalmente assim, já não ligam a mínima para a questão, né, dos bens materiais, são totalmente desapegados disso. Não fazem questão, os minimalistas, não precisam de bens, não querem ter, mas, por vezes, podem ser muito orgulhosos em outros aspectos, ou inflexíveis em alguns conceitos, e aí se tornam agressivos com o outro. Enfim, tem muitas áreas que a gente precisa melhorar. Não é? Alguns fazem progresso numa determinada questão, enquanto que outros não venceram aquela, mas ainda já se melhoraram em outras. Alguns têm problema com a luxúria, né? Então, assim, não pode ver o homem, né? Falando se for do sexo masculino, não pode ver um rabo sai. A mulher não pode ver um rapaz bonito, né? Para outras pessoas, isso não tem
faz a menor diferença. Não faz a menor diferença, não é algo que vai significar uma tentação. Que se sentem bem ali, ela, um parceiro, com a sua família, não tem esse interesse. Mas pode ser que tenha interesse ali em outra área, no poder, né? Quer ser o melhor na empresa, às vezes passa por cima dos outros para poder se ressaltar. Então, vejam, a gente ainda não atingiu essa condição de virtuoso, que é o homem de bem, né? Com todas as características da virtude já consolidadas dentro de si. Nós estamos caminhando em alguns aspectos, nós temos algumas virtudes, mas nós temos alguns vícios, e por vezes essa mistura não funciona. Às vezes os nossos vícios, a gente já tem uma virtude, mas o vício, ele acaba por ou apagar a virtude que nós temos, ou tirar muito do valor, né? Como ele diz aqui, como é que ele fala? Que palavra que ele usou? Uma palavra difícil para a gente. Não vou nem achar aqui. Assim, ele usou adorno, né? Acho que é adornar. Desadornam as nossas virtudes, por vezes, os nossos vícios. Eu não tenho aquele que eu tenho orgulho da minha modéstia, tenho orgulho da minha humildade. Não existe. Ou você é humilde ou você é orgulhoso. Então, não tem coisas que não tem como conciliar, não é? Então, deixa eu ver aqui minha colinha, né? Que para não esquecer nada, eu faço uma colinha. Ah, gente, então de vez em quando eu dou uma olhadinha aqui na minha colinha, porque eu não quero esquecer de nada do que eu programei para passar para vocês. Até, então, o bem se tornar natural dentro de nós, em todas as áreas, vai levar um tempo. Até lá a gente precisa ir trabalhando, ver quais são os pontos que nós precisamos trabalhar mais. Onde é que está a nossa fraqueza? Todo mundo sabe. A gente não lembra da vida passada. Às vezes a gente fala, poxa, se eu lembrasse onde foi que eu falhei, né? Talvez seria mais fácil. Mas a gente tem os lembretes, né? Pelas nossas tendências, aquilo que nos chama atenção, a gente sabe quais são as nossas fraquezas, a gente tem ideia de onde a gente errou, né? Aquele que não pode ver dinheiro, que fica alucinado, vai brigar por causa de herança, você sabe que foi nessa área que você errou na outra existência. Aquele que não pode ver o rabo de saia, já sabe onde é que está o problema, onde é que ele falhou. A gente sabe, né? Tem no livro Ação e Reação, alguns espíritos obsessores, eles ensinam isso lá para André Luiz e para os demais mentores que estão junto com André Luiz. E ele explica como é que ele faz para obsidiar alguém, como é que ele faz. Ele vê qual é ali, como é que ele chama? Desejo central do ser. E para os espíritos é muito fácil, porque os nossos pensamentos, eles formam, tem forma mesmo, né? Forma pensamento, chama. Então, eles conseguem ver aquilo que nos atrai, aquilo que a gente pensa. O que a gente está pensando toda hora? É no dinheiro? É no poder? É na beleza? É em seduzir? Eles sabem onde é que é o nosso calcanhar de Aquiles. É ali, na nossa fraqueza, que eles vão nos testar. É ali que eles vão cavar a nossa queda. Cavar. A gente só cai porque nós temos ainda esses pontos fracos, né? Então, incumbe a nós identificar essas fraquezas e começar a trabalhá-las, para a gente nos fortalecer, para que a gente não tenha tanta brecha, para a gente se melhorar onde precisa. Ah, mas eu não consegui melhorar tudo. Não vai. Então, escolhe. A gente pode ou escolher aquilo que a gente entende que é o mais importante, que é o pior, a gente perceber, esse aqui é o meu ponto mais fraco, vou trabalhar ele, né? Ou quem sabe, às vezes a gente pode até usar outra técnica, falar, olha, nessa aqui eu sei que eu não vou conseguir dar conta, eu vou tentar melhorar uma coisa ou outra, mas eu não vou vencer. Então eu vou melhorar umas 2, 3 aqui, ó, estão mais fáceis para mim, eu vou completar 3 tarefas, para depois ir para aquela que é mais difícil. Vou me fortalecer um pouco mais aqui, né? E a gente vai
né? Seja por uma estratégia ou por outra, nos melhorando, ganhando fortaleza. Mas algo a gente tem que fazer, não pode ficar parado, né? Para que a gente consiga adquirir essa natural vocação, inclinação ao bem. Tem uma história que eu não sei se é verdadeira, né? Mas fica pela beleza do ensinamento, porque eu já vi textos dizendo que não é verdadeiro, mas já vi textos citando até o nome do professor que esteve em Estocolmo e constatou isso. Enfim, vou transmitir sem ter certeza da fonte, tá? Se não for verdadeira, fica como lição. Né? Esse professor, ele disse que ele estava lá em Estocolmo, na Suécia, e ele foi à estação de metrô, e chegou lá, ele percebeu que tinha uma catraca que era livre, era de livre passagem. E aí ele perguntou para uma espécie de segurança fiscal ali do local, né, o porquê daquilo, né, por que existia aquela catraca. E ela disse, essa catraca é para as pessoas que não têm dinheiro para pagar a passagem. Aí, brasileiro, né, acostumado aqui com o nosso jeitinho, com esperteza, ele perguntou, se a pessoa tiver dinheiro e passar por essa catraca? Para ela foi, a pergunta já foi tão esdrúxula, assim, tipo, ela nem passou pela cabeça que isso pudesse acontecer. Ela disse assim, por que que alguém faria isso? Você veja, quando o mal já nem passa pela cabeça, o pensamento de alguém fazer isso já nem existe, porque já não está mais naquela cultura. Nas pessoas dali, aquilo não ocorre com frequência. Eles não têm essa, mais essa inclinação para fazer isso de errado. Né? Para ele já é natural que eu tenho dinheiro, eu vou pagar, vou deixar aquilo lá para aquele que realmente vai precisar. Porque eu sei que nós que financiamos o transporte público, eu sei que esse serviço é essencial. Se eles não tiverem verba, o serviço vai ficar prejudicado, vai atrapalhar todo mundo. Eles já têm uma consciência, aquilo já é natural. Mas eles não tiveram que pensar tudo isso que eu estou falando agora. Porque para eles já flui naturalmente. Né? De nem pensar, não vou tive nem sequer a ideia de ganhar vantagem de passar pela catraca. Ah, mas só na Suécia, só o povo de lá, sueco, que já tem essa noção? Claro que não. Nós temos muita gente boa aqui também. Muita gente boa que não pensa mais em levar vantagem, que não levaria uma bala do supermercado sem pagar por ela. Eu vi um vídeo outro dia, já faz tempo, na verdade, foi outro dia agora, recente não, e eu não vou saber dizer de que lugar era. Mas era uma barraca, assim, agricultores, né? Então, eles tinham uma propriedade rural e eles tinham vários tipos de hortaliças que eles cultivavam, muito tipo de... Enfim, não era só uma espécie de plantação que eles tinham. Era muito tipo de produto, tinha frutas, bananas, legumes, hortaliças. E eles tinham, evidentemente, muitas perdas, às vezes. Então, eles acabaram criando, fazendo uma vendinha, mas como eles estão trabalhando na plantação em si, né, mais na parte da produção agrícola, eles não tinham um vendedor. Eles colocavam os produtos lá, colocavam os preços, deixavam no local e diziam, ó, pegue o que você quiser e pague colocando nessa... E foi uma experiência que muito interessante, me deu certo. As pessoas chegam lá e acho que ficam envergonhadas por ver a confiança que foi depositada, alguém acreditar que você é bom o suficiente para ir lá, pegar seu próprio produto e pagar, que eles falaram que eles não tiveram prejuízo. Então, ninguém foi lá e saqueou e levou tudo. Não. Sei que às vezes alguém que estivesse morrendo de fome e sem dinheiro tenha pego alguma coisa, mas eles não tiveram prejuízo. Então, foi uma experiência muito bacana, muito legal, que nos dá, assim, né, aquela sensação de que a esperança para a gente, para a humanidade, a esperança. E é óbvio que há mesmo, que todos nós estamos melhorando, que com certeza o bem já suplanta o mal, que tem muito mais pessoas boas, valorosas, querendo fazer o bem do que pessoas ruins, querendo fazer o mal, não é? Então nós já
possuímos conquistas morais, sim, todos nós não devemos desprezar o nosso progresso, né? E o que essa lição, então, está querendo dizer é que o homem é realmente virtuoso, além de fazer o bem, ele não se exibe, ele não tenta exibir o bem, ele faz isso com total desinteresse pessoal, e ele faz isso, além de desinteressadamente, assim, com esquecimento de si próprio, não é para se vangloriar, não é para aparecer, não é para, entendeu, ganhar nada em seu favor, zero interesse pessoal, né? E muitas das vezes a gente vê que essas pessoas realmente virtuosas, eles fazem até sem notar que eles estão fazendo algo digno de nota. Eles mesmos não percebem, porque aquilo é tão natural que eles não sabem. É como essa pessoa que estava lá, na Suécia, no metrô. Ele não acha que, nossa, o cara passou e pagou, sendo que tinha uma roleta lá que não podia ter passado sem pagar nada. Imagina, nem pensou nisso. Ou seja, para ele é natural aquilo, ele não acha que ele fez algo muito grandioso de pagar, sendo que tinha como ele lucrar. Não. E isso vai se acontecendo em todas as outras áreas, né, conosco. Esses homens virtuosos, que são ainda em números, né, menor aqui para gente, eles não têm mais essa noção de que o que eles fazem é grandioso, é enorme, que eles são muito bons, né? Eles simplesmente fazem porque para eles parece natural. E então, por isso, eles não se exibem, eles não acham que eles devam ser aplaudidos, que eles sejam dignos de tenham mérito para subir num palanque e ganhar aplausos, nada disso. Né? Para eles é muito natural, eles não se veem como superiores a ninguém. Eles acham que aquilo é tão natural. Mas não é todo mundo que faz assim? Né? É assim. Esses são seres realmente iluminados que pisaram por aqui. Um exemplo muito grande que nós temos disso, mais próximo de nós para a gente citar, o Chico Xavier. Quanta coisa este ser fez, quantas boas ações, quantos livros publicados em prol de toda a humanidade, com ensinamentos que vão ficar para toda a eternidade. Quantas pessoas ele vai iluminar com essas obras, quanta melhora íntima, quanto de importante ele foi na transformação de cada um de nós que estamos aqui assistindo hoje. Quantas pessoas ele atingiu com a obra dele, o trabalho dele, porque a obra, como ele mesmo dizia, não era dele, era dos espíritos, ok. Mas ele doou a vida dele para ser esse intermediário, todas as horas, quanto ele dormia por dia, para ele conseguir trabalhar, para se sustentar, porque ele tinha que ter pão para viver, para depois ficar no centro espírita, no trabalho que ia até de madrugada, dormia pouquinho para no outro dia trabalhar de novo, né? E ainda tinha o horário da psicografia. Então esse homem se doou a própria vida. Como diz Marcel Sotomayor no seu livro, ele teve a vida desapropriada. Ele doou muito de si, ele doou a vida dele para nós. Quanto de caridade ele fez, porque não era só a psicografia, não eram as mensagens consoladoras, tinha caridade material. Ele ia nos bairros mais pobres, ele doava dinheirinho para cada um que ia lá procurá-lo, precisando de algo. Ele ganhava um relógio no mesmo momento ali, ó, vinha outro que precisava e não tinha relógio para ver a hora da medicação, ele já tirava do seu pulso e já entregava para o outro. E não ficou com nada para ele, nada. Né? O que reverteu a sua obra foi tudo para entidades caritativas, para a própria FEB, foi utilizado para o bem do próximo. Então, e como é que ele se chamava? Ele não gostava de receber elogios, ele ficava desconcertado com os elogios.
demorou para ele conseguir aceitar algumas palavrinhas, né? Ele se designava Cisco. Ó, tira o Fran e deixa o Cisco. Ele era o Cisco. Ele era o sapo que carrega a vela. Ele era a besta espírita. Ele era o carteiro. Ele era o subverme. A pulga do leão. Era assim que ele se designava. Um homem que não gostava dos elogios, dos holofotes, dos aplausos, que fazia questão de a todo momento lembrar. Ele era apenas aquele que colava o cartaz da Boa Nova, que era Jesus o homenageado, que era Jesus que tinha que ser saudado, aplaudido, seguido. É assim que agem os homens realmente virtuosos, né? E após uma vida inteira desapropriada, dedicada ao bem, olha a frase que ele nos traz nesse livro aqui, que eu adoro. Orações de Chico Xavier, foi um presente do meu amigo Sandro. Ele diz assim, ó, tá com um merecimento. Reconheço que recebi muito mais do que merecia. Estou convicto de que fiquei devendo a assistência que os bons espíritos sempre me dispensaram. Sinceramente, tenho orado por uma maior permanência no corpo físico. Eu não gostaria de desencarnar com esta sensação do tempo não convenientemente aproveitado. Meu Deus, que vergonha. Que vergonha se ele acha que ele não aproveitou convenientemente o tempo dele, a vida. Nós poderemos dizer de nós, de nossa parte. Quanto tempo nós estamos desperdiçando assistindo Netflix, indo para o cinema, para viagens de turismo, praticando esportes, eu, no meu caso, de raquetes. Enfim, quanto tempo nós poderíamos estar doando ao nosso próximo, ao nosso irmão, fazendo algo de belo, de bonito, de útil. Vergonha, não é? Vamos tentar fazer o máximo que nós pudermos com essa visão, né, de Chico. Mas, assim, eu sei que o nosso tempo já está acabando, mas para fazer um contraponto, eu quero fazer um contraponto, para que fique bem claro algo, porque o espírito ele tem muita mania de dizer, olha, a gente não pode divulgar, não pode sair na TV, não pode divulgar isso, não pode divulgar aquilo, a gente não pode... Porque com medo de estar estragando aqui a virtude, né? Como diz a lição, não posso querer aparecer, posso querer me exibir, mas nós temos que fazer um contraponto, porque aqui, outra questão que eu ia ler, 932, o que que diz a questão 932, ó, vou achar. Por que neste mundo a influência dos maus geralmente sobrepuja dos bons? A resposta, por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, haverão de preponderar. Nós já somos maioria. Mas por que que parecemos tão pouco? Por que que no noticiário só tem notícias ruins? Agora, final de ano, na nossa casa espírita, foi feita uma festa para as famílias carentes que são assistidas pela casa. São mais de 45 famílias. Vieram todos com as crianças, teve pula-pula, algodão doce, pipoca, foi servido almoço, teve o Papai Noel, presente para todas as crianças, roupinha, brinquedo, guloseimas, kits de cesta básica e de higiene pessoal para todas as mulheres assistidas, todas as famílias. Uma festa linda, com sobremesa, com música. Isso não saiu na TV. Isso não saiu no jornal. Isso não saiu no Instagram. Não saiu no Facebook. Agora, se alguém saindo aqui do meu condomínio, dirigindo embriagado, atropelar alguém, isso vai estar na mídia. Então, o bem não é mostrado, não é divulgado.
O mal está sempre aparecendo. Então, nós temos que fazer este meio termo. O meio termo é sempre melhor do que os radicalismos. Chico Xavier mesmo foi, quantas vezes ele fez programa na TV, né? Na TV Tupi, 2 pingafogos que ficaram para a história, viraram um livro, o maior ibope que teve a televisão brasileira. Todo mundo sedento por conhecimento, querendo aprender o Chico Xavier. Isso que hoje, né, o estudo que está sendo transmitido de forma digital, online, tentando atingir um maior número de pessoas. Isso não é para mostrar a mim, pessoalmente, não é para exibir o Davi, que é quem organizou o estudo. Isso é para a gente divulgar a doutrina espírita, os ensinamentos de Kardec, o Evangelho Redivivo. Isso, não, sem personalismo, é muito mais do que válido, é dever de todos nós. Emmanuel disse que a maior caridade que o Espiritismo pede de todos nós é a caridade da sua própria divulgação. Então vamos divulgar, vamos aparecer. Meu tempo aqui já está acabando, eu ia ler um conto, não vai dar tempo, tá? Vou deixar vocês com gostinho de quero mais. Procurem em casa. Ó, esse livro é maravilhoso, Cartas e Crônicas de Chico Xavier, pelo Espírito. Aqui era Irmão X, mas nós sabemos que é Humberto de Campos, tá? O capítulo 9, que se chama Curiosa Experiência. Leiam. Né? Eles mostram aqui, muito rapidamente falando, né, que surgiu a oportunidade para alguém ir até a televisão, divulgar a doutrina espírita, falar. E aí os espíritos todos se programaram para naquele dia que aquele programa ia ao ar, uma, uma pessoa, um indivíduo que precisava de auxílio, precisava ouvir aquela lição, ia ligar a televisão. Estava tudo concatenado para que ela ligasse a televisão naquele dia e visse aquele programa. Ela precisava daquele ensinamento. O que aconteceu? Todos recusaram. Muito humildes, não posso aparecer na televisão, não posso. Isso é contra os meus princípios. E aí, o que aconteceu? Que essa pessoa deixou de ser beneficiada naquele dia, as consequências foram muito graves. Então, leiam depois. Não vou nem dar spoiler para que vocês leiam, porque é muito mais legal ler todo o conto. Aliás, o livro inteiro é maravilhoso. Tanto esse Cartas e Crônicas como Contos e Apólogos. Eu recomendo muito, muito, muito. Então, nós vamos fazer esse contraponto. Nós precisamos divulgar o bem, não o benfeitor. Não aquele que faz, não é sem personalismo, mas o bem tem que ser divulgado. A doutrina espírita tem que ser divulgada. A boa nova tem que ser divulgada. Façamos isso. Façamos isso, meus amigos. E é isso, gente, a contribuição que eu tinha para dar hoje. Eu espero que tenha sido proveitosa. Eu desejo a todos um 2024 maravilhoso, de muito mais crescimento espiritual, de muito ensinamento, muito rico, de tudo de bom, né? De bens materiais também que nós precisamos, de fartura, de prosperidade, mas principalmente, né, de crescimento espiritual, de luzes do Espiritismo para todos nós, de boas ações, que nós possamos conseguir crescer mais e render mais, que a gente possa servir mais nesse outro nosso novo ano, que a gente possa não perder tanto tempo. Se a gente percebeu agora nessa nossa conversa que a gente perdeu muito tempo, né? Como o Chico nos falou, que a gente possa tentar deixar mais tempo de 2024 para essas atividades boas, para que a gente possa participar de algum trabalho caritativo, que a gente possa participar mais das atividades no centro espírita, para que a gente possa trabalhar mais em prol dos nossos irmãos. 2024 seja de muita luz, muito amor, muita paz para todos nós. Um grande abraço, um grande beijo.
e até ano que vem.